Amém? Vamos meditar na palavra? Posso ouvir um amém em toda a igreja? Amém. Hoje nós também teremos a primeira ceia do ano, culto de ceia. Por gentileza, coloca a imagem de 2017. 2 Crônicas 24:12, permanece nessa imagem. 2 Crônicas 24:12. Vamos nos colocar em pé? Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 12. Aqueles que encontraram, digam amém. Nós podemos acompanhar por essa projeção, pela projeção nessa tradução aqui, nessa versão. E a parte terminal justamente do texto diz: se dedicavam os trabalhadores da reforma da casa do Senhor. Se dedicavam os trabalhadores da reforma da casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por esta palavra. Rogamos a tua graça, a tua unção, a iluminação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que venhamos ser instrumento de bênção e canal do teu poder. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podeis sentar e sentem-se glorificando, exaltando, engrandecendo o nome de Deus. Amém? Meus amados, esse é o ano da reforma. E eu oro ao Senhor para que todos nós estejamos dispostos a viver uma verdadeira reforma em nossa vida. Alguns momentos a reforma torna-se extremamente necessário e imprescindível. Diante de situações onde percebemos que estamos perdendo a forma original, estamos entrando num processo de deformação, e para que isso não aconteça, eis a necessidade da reforma. E é muito interessante, eu preciso aqui apresentar todo o contexto histórico, embora serei um tanto que específico, para que você venha entender esse texto no tempo, no espaço em que ele foi descrito. Trata-se da vida do sumo sacerdote chamado Joiada. Joiada. Eis aí uma boa recomendação para aqueles que estão com dúvida sobre que nome darão aos seus filhos. De repente você pode botar Joiada, mas depois não venha, quando o menino sofrer bullying, não venha dizer que a culpa é do pastor. Joiada, olha só, ele foi um sumo sacerdote considerado como íntegro, como reto, como temente, como um homem fiel, um homem leal. E essas são virtudes cada vez mais raras, praticamente que extintas, tanto em nosso tempo como em todas as eras, diante de toda a perversidade que assola e domina o ser humano. Mas o sumo sacerdote Joiada, ele fez a diferença no seu tempo, ele fez a diferença na sua geração. Para que você tenha uma ideia, esse sumo sacerdote, ele teve honras de rei em sua morte. Ele foi honrado como uma realeza, enterrado na cidade de Davi, no meio dos reis. O único sacerdote na história de Israel que foi sepultado entre os reis foi justamente Joiada. Daí já surge uma dúvida: e o que foi que ele fez? Bom, no período em que Acasias era o rei de Israel, e diante da morte de Acasias, uma mulher terrível, malévola, cruel, se eu fosse cineasta eu fazia um filme dessa história. Essa mulher, que era simplesmente a mãe de Acasias, mandou matar todos os herdeiros, que eram justamente seus netos, que eram justamente os filhos dos seus filhos. E Joiada pegou um menino que era chamado Joás. E essa bruxa, essa Atalaia, era o seu nome, ela saiu matando todas as crianças, porque ela queria reinar. E durante determinado tempo na história de Israel, uma mulher foi rainha, e a perversidade
tomou conta de todo o povo, ao ponto que ela trouxe apostasia moral, espiritual, derrubou os altares de Deus, construiu altares a uma divindade chamada Baal, e a partir dali, toda a nação se corrompeu. No entanto, Joiada, ele como sumo sacerdote, acompanhado de sua esposa, auxiliado pela sua esposa, ele acolhe uma criança de apenas 1 ano, que é chamado Joás. Essa criança cresce, e quando ele está com 7 anos, esse menino com 7 anos, Joiada apresenta ele para ser rei em Israel. Acontece toda uma guerra, Atalaia, que era avó do menino, morre pelas mãos dos próprios israelitas, revoltado quando descobriram a traição, o golpe de estado que ela tinha cometido. Então o menino começa a ser rei apenas aos 7 anos. Agora venhamos e convenhamos, ninguém tem maturidade suficiente para reinar, governar, administrar algo com 7 anos. No entanto, a Bíblia diz que Joás foi um dos maiores reis que existia, não pelas suas próprias aptidões ou habilidades, mas por causa dos conselhos de um homem chamado Joiada, o sumo sacerdote que instruiu o rei. E nesse tempo, Joiada propôs à nação de Israel justamente uma reforma. E a Bíblia nos diz que eles se dedicaram com afinco, com empenho, com esmero, com ímpeto, para tornar essa reforma uma realidade. E se dedicaram os trabalhadores a reformar a casa do Senhor. E conseguiram com êxito, com louvor, para a glória do nome do Senhor. Dá ou não dá um excelente filme? Já dá para imaginar um excelente filme com essa história? Se eu fosse cineasta, quem sabe, hein? Um dia eu faria essa história se tornar um filme, por ser tão linda a partir desse homem chamado Joiada. Além de Joiada, nós encontramos grandes homens como Josué, como Ezequias, como Asa, como Isaías, como Jeremias, como Neemias, como Esdras, fazendo reformas em determinados tempos, em determinados momentos extremamente necessários, que se tornaram necessários. E eu percebo, a partir de uma leitura da palavra de Deus, que em dados momentos, Deus exige, Deus requer do seu povo uma reforma. Reforma essa nas práticas, nos comportamentos, nas ideias, nas teorias, que venhamos de fato viver uma reforma, e essa é a nossa proposta para esse ano que se inicia. Vivermos uma reforma em nossas vidas. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, abrindo aspas. Evidentemente, eu faço alusão aos 500 anos de reforma que ocorreu em 31 de outubro de 1517, quando o monge colocou as 95 teses no castelo, na igreja de Wittenberg, que era o monge Lutero. A partir dali, a história é considerada um dos maiores eventos da história. Um dos maiores eventos. A partir dali, houve uma mudança política, social, econômica, sobretudo religiosa e espiritual. O mundo nunca mais foi o mesmo depois daquele momento. E hoje nós vivemos 500 anos. Mas não é o meu interesse aqui resgatar o que aconteceu há 500 anos. Eu não quero sofrer de um saudosismo, de uma nostalgia saudosista. Não, o que aconteceu naquela época foi extremamente útil, extremamente importante, extremamente necessário para aquela época. Nós não temos como resgatar o que aconteceu há 500 anos. Nós temos como viver os exemplos praticados, vivenciados naquela época. E eis aqui um perigo entre a libertinagem e o legalismo, porque muitos que querem resgatar essa época tornam-se legalistas, e outros que descartam, que ignoram a importância desse tempo, tornam-se libertinos. E eu não quero ser nem legalista, nem libertino. Portanto, eu creio que Deus tem uma reforma, podemos chamar uma nova reforma para a nossa vida, em nosso tempo, em nossa geração, em nosso contexto histórico, geográfico, social, político, econômico. Deus tem uma nova história, Deus tem novos Martinhos Luteros, Deus tem novos Zwingli's, Deus tem novos John Knox, novos John Calvino, Deus tem novos homens para levantar em nosso tempo. Eu posso ouvir um amém?
Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então vamos viver essa reforma que Deus tem para as nossas vidas, porque essa é a palavra dos dias, reforma política, reformas e reformas, e há esse anseio de mudança, há esse anseio de transformação, e louvado seja Deus por isso, porque nós estamos revoltados com o que estamos acompanhando, com o que estamos vendo, mas não basta simplesmente ficar revoltado, é necessário agir, e Joiada nos ensina, que só há uma forma de vivermos uma reforma, a partir do momento que nos dedicamos aos trabalhos da casa do Senhor. Eu não me refiro aqui a uma reforma física, onde o nosso irmão Devânio, com muita precisão, conseguiu fazer essa reforma na infraestrutura, deixar esse lugar mais lindo do que já era. Me disseram que eu era louco, porque a igreja já era bonita, e mesmo assim, a gente fez uma reforma, e reforma para ficar mais bonito, não é verdade? Às vezes, final de ano, faz uma reforma aqui, uma reforma acolá, para quê? Para ficar mais bonito. Eu não falo simplesmente dessa reforma física, mas de uma reforma que abrange nossas vidas em todos os aspectos, em todas as dimensões. Uma reforma abrangente na área espiritual, na área física, na área mental, emocional, na área financeira, na área profissional, na área social, na área familiar. Vamos viver uma reforma que é resgatar a forma original que Deus estabeleceu. Amém? Louvado seja Deus. E essa reforma de Joiada aconteceu com alguns processos. Primeiro processo que Joiada fez, que nós precisamos fazer: ele reformou a reverência à palavra de Deus. E se você quer um 2017 muito abençoado em sua vida, vamos começar reformando a nossa reverência com a palavra de Deus, respeitando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, aceitando como palavra viva, como palavra poderosa, como palavra eficaz. Primeira coisa que ele fez foi instruir o rei Joás. E a Bíblia diz que os reis tinham que meditar pela manhã e pela noite, não somente os reis, mas todos os líderes. Não é isso que Deus diz a Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite, para que faça prosperar os teus caminhos. Sem a meditação da palavra não viveremos uma vida próspera, meu irmão. Não teremos uma vida próspera. E assim todos os reis foram instruídos, e Joás começa a instruir aquele menino, começa a preparar aquele menino, mas mediante a autoridade da palavra. É essa a primeira reforma como evangelizadora que eu quero viver, reformando a autoridade, a reverência que nós temos com a palavra, aceitando como palavra de Deus. Jesus, em momento algum, ele descartou, ignorou a importância da palavra. Quando ele é afrontado com o diabo no deserto, ele vence o diabo com a expressão: está escrito, está escrito, está escrito. Em momento algum ele usou dos recursos da axiologia. Axiologia é uma tendência muito comum em nossos dias, né? Principalmente diante do relativismo da verdade. Ah, eu acho assim. Ah, eu acho assim. Ah, eu penso assim. Jesus nunca em momento algum disse eu acho. Toda a vida de Cristo era pautada e norteada pela revelação da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Ei, pouco importa o que você acha. Pouco importa o que eu também acho. A palavra de Deus tem que bradar mais alto em nosso meio. Amém? É a palavra do Senhor que tem que prevalecer. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a nossa opinião, mas a palavra de Deus que tem que ter vez, encontrar lugar em nosso meio, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa e ela é eficaz. E essa reverência, mais do que nunca, nós precisamos resgatar, irmãos, porque hoje a palavra de Deus tem se tornado um amuleto, um talismã, uma espécie de simpatia, de superstição, onde as pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 para atrair prosperidade, outras deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 para expulsar as energias negativas, e ainda tem crente esotérico, né, com essas expressões.
Crente místico, não, está ali com a Bíblia, você vai pegar a Bíblia da pessoa, Salmo 91, chega a estar amarelada, e as outras páginas tudo em branco, porque está aberto lá como amuleto. E a Bíblia não é isso, a Bíblia não é horóscopo. Tem pessoas que fazem da Bíblia horóscopo. Eu conheço uma história que um camarada chegou e disse: Deus, fala comigo, eu creio que tu fala, através da tua palavra, então fala comigo. Abriu a palavra e botou o dedão lá, aí estava escrito lá, e Judas foi e se enforcou. Ele está amarrado. Não foi isso não, eu vou tentar de novo. Aí vai lá, agora seja o que for, o que vier vai ser. Vai tu e faz o mesmo. Ele está amarrado, em nome de Jesus. A Bíblia não é horóscopo. A Bíblia não é horóscopo. Pastor, um dia um jovem me procurou, me dê uma palavra, porque o pastor, Vanessa foi comigo até nesse lugar, uma cidade em Recife, logo na minha formatura. Tu lembra o nome da cidade? Não. A gente foi lá e tem um pastor que ele tira a palavra, né? Zenide foi também para esse lugar. Ele tira a palavra e parece que ele faz isso, ele abre a palavra e Deus está mandando falar isso. Teve uma vez que ele abriu, estava naquela página entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele diz bem assim, Evangelho, ou melhor, o Novo Testamento. Mas tem pessoas que têm essa tendência de fazer isso, e um jovem chegou e disse: pastor, fulano de tal tira a palavra, o senhor tira a palavra, o senhor pode me dar? Eu disse: posso. E aí, pastor, qual é a palavra? Eu disse: Gênesis, Apocalipse. Leia que Deus vai estar falando com você, meu filho. Leia que Deus vai estar falando com você. Amém? Nós temos que ter esse compromisso de nos debruçarmos da palavra e meditar na palavra. Esdra e Neemias conseguiram em seu tempo restaurar a reverência à palavra. Olha o que Neemias capítulo 8 nos diz. E Esdras, o escriba, convocou toda a nação juntamente com o Neemias, que era um copeiro, e se tornou líder. E ele convoca o povo que fica em pé, desde o alvorecer até o zênite. Sabe o que significa isso? O povo ficou em pé de 6 horas da manhã até meio-dia. Em pé, em reverência à palavra da lei do Senhor, que foi lida diante de todos eles. E eles, com anseio, ouviram toda a revelação da parte de Deus. Olha que coisa, às vezes o pastor diz bem assim: vamos ficar em pé em reverência à palavra, para que a gente possa meditar. Uns ficam em pé, outros ficam sentados. Alguns ainda ficam sentados. Imagine você passar 6 horas em reverência à leitura da palavra. Foi o que Esdra e Neemias fez. E essa reforma em nossa vida, a partir de 2017, ela começa pela palavra. Aonde eu quero chegar? Olha bem para mim. Sendo agora mais específico e contextualizando a nossa realidade. Não é o que você pensa, não é o que você acha. Antes de tomar uma decisão, você vai consultar a palavra de Deus, porque está escrito em Provérbios 16, versículo 1, que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Você vai ouvir a palavra. Você não vai ser movido pelas circunstâncias do momento. Por mais que as evidências sejam todas favoráveis, você não vai tomar decisões convenientes, mas você vai ouvir a voz do Senhor. Josué, depois de ter vencido Jericó, ele disse: os homens de Ai são pequenos diante dos homens de Jericó. Se nós vencemos Jericó, nós também podemos vencer Ai. Só que eles foram, perderam a guerra, foram envergonhados. Quando eles procuram a Deus, qual era o motivo? Deus responde: porque você não consultou a minha vontade. Quanta gente tem quebrado a cara, colocando a sua família, expondo melhor sua família ao ridículo, a determinados constrangimentos, porque tomam decisões por conta própria. E depois vai pedir a Deus para que venha ajeitar a bagunça que fez. Deus até ajeita, mas a consequência você vai viver, você vai chorar, você vai sofrer. Agora, quão bom é evitarmos isso, pedindo direção a Deus. Então, em 2017, vamos fazer essa reforma reverenciando a palavra do Senhor. Não o que você quer, não o que os outros querem, não o que você pensa, não o que os outros acham, não baseado nas suas conjecturas, especulações.
mas baseado na palavra que é revelação, que é direção, que é bússola para o perdido, que é mapa para o peregrino, a palavra que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, Senhor. Amém? Quantos aqui são capazes de levantar as suas mãos e dizer: eu me comprometo que esse novo ano será diferente, eu ouvirei, Senhor, a tua palavra. Louvado seja Deus, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno. Joiada fez essa reforma a partir da instrução que ele trouxe ao novo menino rei. 7 anos. 7 anos. Miguel tem quantos anos, Wagner? 7 anos. Imagine Miguel sendo pastor da igreja. Já pensou? Mas se tivesse um joiada, né, que, digamos que fosse um diácono orientando: filho, vá por aqui, o reino voltaria a prosperar e o povo mais uma vez seria honrado. Porque foi isso que Joiada fez. Sua segunda atitude, depois de instruir a palavra, reformar a palavra, ele capacita o menino para destruir, para ordenar que todos os altares de Baal, todos os postes ídolos, todas as imagens, todas as esculturas fossem destruídas, demolidas, devastadas, e os altares de Deus viessem a ser restaurados. Segunda lição para nós vivermos essa reforma baseada nesse texto até que, quando Deus me deu esse texto, eu fiquei: Senhor, quais são as lições dessa passagem? E Deus ia ministrando pouco a pouco ao meu coração. E a segunda lição é reformar o altar da adoração. É forte, né, irmãos? Reformar o altar da adoração. E para que esse altar da adoração seja reformado, escuta, existem outros altares que precisam ser destruídos. Um dia Deus levantou o profeta Ezequiel para dizer ao povo de Israel: os vossos ídolos estão sendo construídos dentro do próprio coração. Às vezes a gente fala de determinadas religiões dizendo que eles são devotos, que eles são adeptos, que eles são idólatras, mas nós temos divindades que enaltecemos, que veneramos, que criamos dentro do nosso coração, como o orgulho, como a vaidade, como a presunção, como a arrogância, como a soberba, de achar que sabe, de achar que pode, de achar que tem. Então, às vezes, os ídolos estão dentro do nosso coração, disfarçado de materialismo, a ambição do ter, a ambição do poder. E é essa discussão nos dias de hoje. Eu vejo pessoas se degladiando todo o tempo: é filho contra pai, é pai contra filho, é irmão contra irmão. Pelo poder, simplesmente por esse afã de ser melhor do que o outro. E isso é terrível. Esses altares que nós construímos dentro do nosso próprio coração precisam ser derribados, precisam ser demolidos e precisam ser destruídos em nome de Jesus. Amém? E foi isso que Joiada fez com Joás. Ele saiu destruindo tudo e reformou o altar da adoração, e Deus voltou a ser Deus. Eu espero que esse ano nós venhamos fazer o mesmo. Destruir todos os altares que o nome de Deus não seja glorificado. Altares de prostituição, de pornografia, de promiscuidade, de pornofonias, crentes que ainda não mudaram o seu linguajar, cheio de gírias, que precisa mudar a sua maneira também de se expressar. Que esses altares venham ser destruídos em nome de Jesus, para que venhamos reformar o altar da adoração, assim como Elias fez no Monte Carmelo. Era Elias contra os 450 profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal clamaram a Baal de toda forma, Baal não atendeu, porque Baal de fato não atende. Mas Elias, quando vai clamar ao Senhor, diferente dos profetas de Baal, ele faz algo que chama muita atenção. Ele vai reformar o altar que se encontrava em ruínas. Ele vai reformar o altar de Deus que estava
destruído, abandonado, esquecido, desprezado. Ei! Você pensa que é assim, entrar na presença de Deus de qualquer forma? Deus disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é santo. Então não é de qualquer forma, e também não é da sua forma, nem muito menos da sua maneira. E Elias nos ensina isso. Para eu pedir algo a Deus, antes eu tenho que reformar o altar. Para eu clamar ao Senhor, para que Deus venha atender, para que Deus venha me responder, eu tenho que reformar o altar da minha vida, o altar da adoração. E Tiago diz isso: nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pede para os vossos próprios deleites, para as vossas próprias jactâncias, para as vossas próprias vaidades. Então você vai passar o resto da sua vida pedindo, pedindo, e nada vai receber, enquanto você não aprender a reformar, restaurar o altar da adoração em sua vida. Quantos estão entendendo e podem dizer amém? Amém? Eu estou entendendo, Senhor. Então comece como Elias. Elias reformou o altar. Depois que ele reformou, aí sim, ele entra na presença de Deus, e a Bíblia nos diz que o fogo desce do céu, consome todo o holocausto, e ainda bebe toda a água que ele jogou naquele lugar, e chega até consumir todas as pedras. E Deus aprovando e nos ensinando que sem a reforma do altar, sem a restauração do altar, não haverá avivamento sobre as nossas vidas. Se você deseja uma vida avivada, uma vida de abundância, de plenitude na presença do Senhor, reforme o seu altar, meu irmão. Reforme o seu altar, senão você vai ser como as virgens nércias e prudentes. Quando o noivo, interessante que as 10 eram virgens, as 10 eram noivas, só que 5 delas eram imprudentes. Quando o noivo chegar, não haverá azeite na sua lamparina, porque você não reformou o altar. Tenha cuidado, presta atenção em nome de Jesus, que nós estamos falando aqui é muito sério. E Joiada faz isso, restaura o altar da adoração, para que a nação novamente venha ter honra, venha ter respeito, venha ter dignidade. De repente você está sendo envergonhado, de repente você está sendo humilhado, e sabe por quê? Porque o altar da adoração foi abandonado, outros altares foram levantados, e Deus já não tem sido mais o Senhor na sua vida. Amém? Então a primeira atitude do sacerdote Joiada, por meio de Joás, foi reformar a reverência à palavra. A segunda, reformar o altar da adoração. E agora a terceira, ele reforma o verdadeiro culto a Deus. Olha o que Joiada fez, conseguiu unir o rei a Deus, conseguiu unir o povo a Deus, porque essa é a missão do sacerdote, e Deus nos confiou o sacerdócio real. Qual é a nossa missão hoje? Contextualizando para a nossa realidade, para não ficarmos perdidos no tempo, principalmente no passado. Então qual é a aplicação para hoje? É pegar as autoridades, como sacerdote, eu, você e eu, e reconciliar essas autoridades com Deus. Da mesma forma com o povo, reconciliar o povo com Deus. Joiada conseguiu fazer algo incrível. Ele uniu todos os levitas. Olha que missão quase impossível. Ele uniu todos os levitas, e todos os levitas, independente do seu lugar, independente da sua região, voltaram em unidade, em comunhão, a louvar a Deus, a adorar a Deus. Ele restaurou, em terceiro lugar, o verdadeiro culto. A nação de Israel voltou a ser conhecida como uma nação que adorava ao verdadeiro Deus, que adorava por meio do verdadeiro culto. Joiada conseguiu tudo isso. Agora olha bem para mim. Sabe o que é que eu acho interessante? Eu poderia usar outros exemplos, mas eu vou usar um exemplo que eu acho magnífico. Jesus, na sua época, ele restaurou o verdadeiro culto. Olha bem para mim. Jesus vai passeando em Jerusalém, se depara com um templo e vê cambistas e comerciantes vendendo boi, vendendo cordeiro, vendendo pombas e rolas, pássaros da época. Sabe o que é que Jesus faz? Ele pega um chicote. Dá para imaginar essa cena?
Jesus pega um chicote ali, começa a dar uma surra naqueles vagabundos, um por um. Jesus derruba a mesa. Leia o texto, João capítulo 2. Jesus derruba as mesas, joga as moedas no chão e diz: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus, ele reforma o verdadeiro culto a Deus, expulsando com veemência, com ênfase, os baderneiros, os anarquistas, que ali estavam e estavam alterando a ordem do culto, porque a casa de Deus tinha deixado de ser uma casa de oração e tinha se tornado uma casa de comércio. Agora, eis a grande questão, irmão, preste atenção, que alguém pode pensar: então a igreja não pode ter livraria, a igreja não pode vender mais camisa, a igreja não pode vender mais CD, a igreja não pode ter mais cantina, a igreja não pode ter nada. Não, não é isso que você está pensando. O que Jesus faz é que a lei dizia que quando a pessoa sai de casa, ela tem que trazer o sacrifício de casa. Se ela tem um boi na sua casa, ela traga o boi. Se ela tem um cordeiro, ela traz um cordeiro. Agora, se era uma pessoa pobre, igual Maria e José, que quando Jesus foi apresentado no templo, apresentou apenas um pombo, então leva o pombo. A adoração começa em sua casa. Jesus restaurou o verdadeiro culto a Deus, nos ensinando que a adoração começa em casa. Ei, você vem para a igreja para assistir um espetáculo? Você vem para a igreja como um espectador? Você vem para a igreja para observar o que vai ser, como vai ser? Você vem para a igreja assistir um culto? Ou cultuar a Deus? Há pessoas que ainda hoje agem como cambista, como comerciante, como aquelas pessoas ludibriadas, que vêm da sua casa da forma que bem desejarem, entra na igreja da forma que bem desejarem, senta aí e fica esperando um culto acontecer, assistindo um culto. Depois diz: eu não gostei do louvor hoje, eu não gostei da pregação. Demorou muito hoje, viu? Demorou muito hoje. Jesus restaura o verdadeiro culto a Deus, ensinando que a gente vem de nossas casas com a essência da adoração, buscando ao Senhor. É a história dessa igreja. Essa igreja tem 47 anos, irmãos. E há algo interessante que eu fui informado houve uma época que quando não havia conversão, as pessoas se reuniam para orar, chorar e perguntar a Deus qual tinha sido o pecado. Eu ouvi falar dessa época onde as pessoas começavam a adorar, jejuar, consagrar a Deus em casa. Senhor, converte, Senhor, cura, Senhor, opera milagres. Agora a gente passa a tarde do domingo todinho assistindo Faustão, e o nosso humor vai depender do resultado do nosso time. Se o nosso time ganhou, a gente vem feliz. Mas se o nosso time perdeu, não quer conversa com ninguém. Como é influenciado, então simplesmente olhou o horário, é horário de ir para o culto, se arrumou e vem para o culto. Não se consagra para vir ao culto, não busca Deus para vir ao culto. Quer ver uma coisa? É uma pergunta retórica. Você que é cristão, você que é conhecedor da palavra, não me responda. Responda a si mesmo. Hoje, antes de sair de casa, você orou pelo pastor? Você orou pelo ministério de louvor? Você orou pela ministração dos louvores e da palavra? Ou simplesmente você viu que chegou o horário, se arrumou e veio assistir um espetáculo? Vai sair frustrado. Eu não sou animador de auditório. Não tenho essa vocação de ser animador de público. Agora, uma coisa eu sou, e não abro mão. Eu sou profeta de Deus. Eu sou profeta do Senhor. Meu compromisso é com essa palavra. É com esta palavra. É de proclamar a essência da mensagem em sua totalidade,
com comprometimento com a verdade. Joiada fez a reforma e passou pela história como um dos grandes reformadores. É isso que eu quero para mim. É essa história que eu quero viver e é por essa história que eu quero ser lembrado como mais um reformador que conseguiu de alguma forma contribuir com tantos outros para reformar a reverência à palavra, reformar o altar da adoração e reformar o verdadeiro culto a Deus. Não um culto antropocêntrico, onde o homem e os talentos humanos são venerados, mas o culto cristocêntrico, onde Cristo é o centro de toda a nossa devoção. Porque se você veio aqui adorar o Senhor, meu irmão, você já sentiu a presença do Senhor na sua casa, você já veio louvando da sua casa. Eu vinha com minha esposa no carro agora mesmo, e ela disse, era bom a gente criar uma canção sobre o Salmo 122, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nada, a gente criou essa canção e começamos a cantar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Sarinha e Biel cantando, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente ficou cantando em alegria para vir para a casa do Senhor. É se arrumando e glorificando, é se arrumando, é tomando banho. Senhor, abençoa o culto, abençoa tudo que há de ser realizado, todos que lá estarão consagrando. Ela ia testemunha, hoje mesmo. Ela não sabia que eu estava pregando sobre isso, ela nunca sabe de nada que eu falo aqui. Mas eu gostei da música até, viu? E aí, Williams, tem jeito? Dá para criar uma harmonia, uma sincronia aí? Hã? E colocar aí, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, 2017 é um ano de reforma. E se você tem um boletim, se você não tem, nos procura o diácono Williams ou Rony, ele vai te passar o boletim do ano. E nós vamos viver uma reforma. E a nossa proposta é vivermos uma reforma espiritual. Mudar determinados paradigmas que viraram tabu em nossas vidas. Vamos crescer. Eu quero chegar ao final de 2017 mais evoluído, mais experiente, mais amadurecido. Então vamos ser melhores. Amém? Vamos ser melhores, permita-me a ênfase, vamos ser mais melhores do que já somos. É um pleonasmo tautológico, mas eu que sou excêntrico, eu gosto de ênfase mesmo. Então vamos chegar melhores, mais melhores do que nós já somos. Pelo amor de Deus. Amém? Vamos sair dessa inércia letárgica que nos aprisiona e que não crescemos. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque a sua presença se revela de glória em glória, de fé em fé. Então é de glória em glória, de fé em fé, sempre a mais, sempre a mais. Então a reforma espiritual. Agora, segundo, reforma física. Minha esposa me diz sempre algo que eu vou ter coragem de dizer aqui. Ela diz, olha, você pode pregar sobre qualquer assunto, mas tem um assunto que você não pode pregar. Mordomia. Mordomia do corpo. Aí eu disse, qual é? Eu estou em forma de barril, ó. Reforma física. Está aí no boletim, reforma da saúde física. Vamos viver uma reforma. Sabe quantos quilos eu estou pesando? Será que eu disse isso mesmo, meu Deus do céu? Rebobina essa fita aí. Sabe quantos quilos eu estou pesando? Quem foi que falou aí primeiro? Tu disse quanto, varão? Vai ser disciplinado, viu? Eu estou pesando 115 quilos, irmão. Vanessa está dizendo que é antes das festas do Natal e do Ano Novo. Eu não quero nem chegar perto de uma balança. Eu não quero nem chegar perto de uma balança. Eu estava agora em Unamar, no Cabo Frio, com o pastor Joilson lá no Rio. Mandei uma foto para a Vanessa. Era churrasco todo dia. A cada casa fazia um churrasco e me chamava. Aí eu pego na balança e tiro uma foto. 115, essa foto nós temos hoje.
Mas, irmão, isso é procedência maligna. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Ela diz, olha, você pode falar de tudo. Ontem eu ainda disse bem assim, esse ano eu não tomo mais refrigerante. Aí alguém disse, amém. Eu disse, eu estou falando de 2016. Falta algumas horas para acabar. Mas vamos viver uma reforma física, vamos entrar em forma. Vamos entrar em forma. Eu soube de um amigo nosso, pastor que a gente se encontrava, se via nas reuniões, faleceu. Aí alguém pergunta, mas era um homem de Deus, mas era um homem do Senhor, tão usado, tão abençoado, mas quando pegaram as suas taxas, todas alteradas, uma vida totalmente irregular, desordenada, e nós somos mordomos do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E minha esposa diz, olha, você pode pregar sobre qualquer assunto, mas quando se tratar de mordomia, você não prega, porque enquanto uns param para comer, outros não param de comer. E é o seu caso. Está certo, então? Se é o ano da reforma, eu vou usar o tênis que os diáconos me deram de presente. Eles me deram um tênis para eu caminhar, está guardado até hoje. Eles me deram no dia do pastor. Dia do pastor, segundo domingo de junho. O bichinho está lá guardado, cheirinho de novo. Ele vai começar a trabalhar essa semana. Vai. Eu estou gostando do apoio. Do apoio moral e do incentivo, né? Olha, reforma física. Eu quero chegar em 2017, no final do ano, testemunhando aqui. E cheguei a estar com... Gostei. Quem foi que falou 100? Ana, você merece um abraço, meu amor. O outro vai ser disciplinado, mas você vai ser promovida, viu? Quantos quilos, filha? Pelo amor de Deus, minha filha. Aí já está exigindo demais. 95, nem eu, nem você. Eu queria 100, você quer 90, 95. Combinado? 95, viu? Tá filmado. São 20 quilos, gente, para perder. Não é fácil não, já estou suando. Nós vamos viver também uma reforma mental, uma reforma que acontece na nossa mente. Nossa mente, mudar a nossa mente. Uma reforma emocional, procurar mudanças em nossas emoções. Uma reforma familiar, você vai procurar ser melhor filho, melhor pai, melhor esposo, melhor esposa, amém? Nós vamos buscar viver uma reforma social. Você vai ser uma criatura sociável. Parece que tem transtorno bipolar, né? Você vai procurar ser uma criatura mais sociável. Jesus falava com as pessoas, tocava nas pessoas, abraçava para as pessoas, olhava para as pessoas. E tem camarada que tem distúrbio de humor, são bipolares. Um dia vê você, Pai do Senhor, abraça, beija, mas tem outro dia que parece que nem lhe conhece. Eu sei de que planeta você veio, meu filho. Então vamos viver uma reforma social, vamos ser pessoas mais gentis, mais cordiais, mais agradáveis. Vamos viver uma reforma financeira, para de dever, crente. Vamos viver uma reforma financeira em nossa vida, chega de inadimplência. Chega de inadimplência. Eu vou estar falando os anos todos sobre isso. Cada mês a gente vai estar dando ênfase. Vamos chamar profissionais. Vamos ter psicólogos, vamos ter psiquiatras, vamos ter nutricionista, educador físico, trazendo instruções para a igreja, para orientar a igreja a viver essa reforma financeira. Amém? Você vai pagar o que deve, em nome de Jesus. Quando o profeta faz um milagre na vida da mulher, a primeira coisa que ele diz é: pague o que deve e viva do resto. Tem gente querendo viver do que recebe e pagar o pessoal com o resto que tem, e aí nunca sobra suficiente para pagar. Então vamos viver uma reforma financeira também, e vamos viver uma reforma profissional. Você vai ser melhor profissional. Você vai buscar a Deus ser um melhor profissional na sua área onde você exerce, sem sonegar o tempo, sem roubar. Quando a Bíblia diz não roubarás,
trata do tempo também. Você, funcionário, que simplesmente fica lá, na hora do trabalho, jogando paciência no computador, no celular, você está roubando. Você está roubando. Você vai ser profissional excelente, para que Deus seja glorificado através do seu testemunho, para que seu patrão, ou talvez até mesmo seu funcionário, possa olhar para você e dizer: ali é realmente um homem, uma mulher de Deus. Amém? Agora levanta a tua mão, para ver se tu está preparado mesmo. 2017, ano da reforma. Vamos viver uma reforma espiritual. Digam amém. Amém. Uma reforma física. Amém. Uma reforma mental. Amém. Uma reforma emocional. Amém. Uma reforma familiar. Amém. Uma reforma social. Amém. Uma reforma financeira. Amém. Uma reforma profissional. Vamos viver uma reforma geral em nossas vidas. Se coloque em pé, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus.